E já me encontro no stand da Oficina da Escrita para falar com Fernando Morgado, um dos escritores que também já passou pelo Culturando, já esteve à conversa comigo no Culturando. Bem-vindo novamente ao Culturando, desta vez num espaço muito interessante, a Feira do Livro do Porto. No aquário próprio o aquário correto dos livros, eu costumo dizer que é na mãe dos livros. Exatamente. Como é que se sente? Sinto muito bem, é a primeira vez que eu faço isto, que eu tenho um evento destes a propósito dos meus livros. Este livro é um livro especial porque é o meu primeiro livro e tenho de facto um carinho muito grande por ele. É da minha cidade, é do meu Porto, é do meu bairro, é do meu bairrismo, do meu tripeirismo todo, está latente no livro. E portanto o facto de eu ter esse livro pela primeira vez na Feira do Livro, claro que me dá muito prazer e muito orgulho. Este Porto cor-de-roxo, esta cor tão interessante para um livro, que livro é este? É um livro, é um romance de amor, e por que não? É um romance de amor com pessoas e com personagens quase reais, com cenários reais, e é um livro que de facto é escrito pela minha fala, pela minha vivência, pelo meu conhecimento, pela minha experiência e pela minha paixão por esta cidade. No fundo, o amor que eu tenho pela cidade reflete-se nos personagens, no amor que eles transmitem ao leitor. E é com um dialeto muito especial, porque este livro tem aquele regionalismo característico do Porto. Eu diria que uma coisa é o calão, outra coisa é o sotaque. Este livro lê-se com sotaque. Ou seja, eu não fujo ao sotaque, não fujo ao calão, não fujo, digamos, aquilo que é a minha essência, não me mascaro de maneira nenhuma neste livro, bem pelo contrário, eu respeito a minha gente, falando dela e incluindo-me nela. E, portanto, este livro é, de facto, um reflexo do tripeiro. E de um tripeiro que está aqui com um livro na feira, numa feira que homenageia Eugênio de Andrade, o poeta do Porto, embora não seja portuense, é, digamos, um poeta do Porto. Exato. O Eugênio de Andrade é um homem que não é um autor que nós não podemos, digamos, esquecer, não podemos deixar de valorizar, e para quem de facto se interessa por aquilo que é fundamental na vida, que é o amor, o Eugênio de Andrade é um padrão firme desse sentimento que é o amor. De forma que eu sinto-me honrado porque o Eugênio é de facto da minha cidade, seja adotado ou não, mas o Eugênio é da minha cidade e eu leio com muito prazer. E quem sabe um dia também não temos aqui uma tília para o Fernando Morgado, como é que vê este Jardim das Tílias? Olha, é um jardim de muitas recordações, ou pela idade se lembra ainda de ser aqui a Feira Popular. Passei aqui grandes momentos na minha infância, na minha pobredade, na minha juventude, no meu namoro. O palácio digamos, é uma casa dentro da minha casa, e é uma casa a que eu também pertenço e sinto-me muito bem nela, porque o palácio é meu. Também podemos ler nos escritos do Fernando aqui algo sobre este jardim? Podemos. Agora tive que fazer assim um compasso, mas podemos. De facto, o palácio está refletido neste livro, faz parte da narrativa deste livro, e claro que sim, num dos momentos bons deste livro, que é um momento de amor, de paixão, de namoro, o palácio está aqui. E algo muito interessante que este livro também relata e que transmite aos escritores é a possibilidade deles terem aquela vontade de visitar os locais. Já aconteceu. Curiosamente, fala uma coisa que é interessante, porque de facto, quando eu publiquei o livro pela primeira vez, este livro motivou que pelo menos 3 pessoas, assim que me lembro de repente, 3 famílias, vieram ao Porto e seguiram e usaram o meu livro como roteiro. Porque de facto é um livro que, mesmo para as pessoas que são do Porto e que me conhecem e que usufruem e sentem a cidade como eu sinto, as pessoas dizem isso, eu sinto-me no teu livro. Uma das personagens sou eu, e portanto o facto das pessoas lerem o livro como se fosse a minha personagem do livro é para mim, mais uma vez, um prazer enorme, porque é chegar às pessoas de uma forma direta, de uma forma sensitiva mas direta, e também captar a paixão delas ou reacender a paixão delas pelo Porto. E não deixar morrer a característica que é o Porto antigo, que vai começando a desaparecer. Olha, enquanto eu for vivo, o Porto não morre, não é? Mas, de qualquer das formas, é evidente que há muita coisa no Porto que se perde, a globalização, a gentrificação, os despejos, tudo isso tem sido, digamos, um período negro da cidade.
talvez comparável às grandes epidemias que assombraram e as guerras e as invasões que assombraram esta cidade. Neste momento as invasões são mais sofisticadas, são mais chiques, mas não deixam de ser invasões que acabam por adulterar o Porto. No entanto, o Porto é uma cidade muito forte, no sentido em que não se deixa vencer, não se deixa mudar. É uma cidade que de facto consegue por si própria manter-se firme no conceito, no estilo, no sabor, no sotaque, claramente. Para quem não consegue, não pode, está longe, não pode vir aqui à Feira do Livro, que vai acontecer até ao dia 8, ainda têm uma semana para poderem visitar, mas aqueles que não podem mesmo vir, como é que podem ter o seu livro? Podem através da Oficina da Escrita, que é a editora deste livro, e podem através de mim, se me contactarem nas redes sociais, e podem em qualquer livraria do país procurar o livro, porque ele está à venda em todas as livrarias do país. Um apelo para que as pessoas passem cá e parem também aqui na Oficina da Escrita. Para quem gosta do Porto, e sabendo eu, como sabemos, não é, que o Porto tem imensos escritores, imensos historiadores, gente que escreve o Porto de uma forma divina, o meu testemunho é um testemunho pessoal que não pode ser escrito por ninguém, tem que ser escrito por mim e foi escrito por mim. E, portanto, este livro remete-nos para um Porto profundo, um Porto antigo, se quisermos, sem problema nenhum, não é? E um Porto moderno também, porque há, de facto, um confronto entre o moderno e o antigo no meu livro, mas é, de facto, acho eu, que para quem é tripeiro e para quem gosta desta cidade, também os outros que admiram o Porto, é um livro fantástico. Que viagem é que vai fazer o livro agora depois, quando terminar a Feira do Livro, no dia 8 termina, o que é que vai acontecer a este Porto Roxo? Vão acontecer várias coisas, vão acontecer as reações, primeiro, digamos, a vontade de o promover ainda mais, a vontade de falar dele cada vez mais, receber o retorno dos leitores, positivos ou negativos, todos são importantes, e portanto vai continuar, digamos, numa dinâmica de apresentações, porque tenho já algumas previstas, e será apresentado na Junta de Freguesia do meu bairro, que é Miragueia. Já agora já existe data marcada? Não, ainda não. Está a ser pensada, mas não, ainda não. É só tentar estar atentos às redes sociais de Fernando Morgado e tentar perceber quando é que poderão estar novamente com este livro. Fernando, ter aqui, por exemplo, uma jovem também aqui ao lado e ver esta juventude escrever é também muito interessante. É ótimo, é excelente. Eu penso que hoje há quem diga que há mais escritores que leitores. Ok, tudo bem, podem haver, não sou contra, nem sequer duvido da veracidade dessa frase. No entanto, eu tenho uma história para contar, a minha história, tenho uma história para contar. Não é o Essa, não é o Camilo, não é o Saramago, não é o Lobantunes que vai escrever a minha história. Este livro é a minha história escrita por mim e, portanto, é bom que apareçam mais escritores, que não tenham medo de serem mais escritores do que leitores, porque, na realidade, não há leitores sem escritores, não há cultura sem autores, e é importante que hajam novos autores, porque, como eu digo, ainda hão de aparecer, ainda estão por nascer, os grandes escritores portugueses. Neste momento temos, digamos, alguns eufemismos em relação a isso, temos alguns padrões fixos em relação a quem são os grandes escritores portugueses, mas isso às vezes é uma balela, desculpe. É uma balela no sentido em que, de facto, há grandes escritores e ainda estão por nascer alguns que hão de ser grandes escritores do Porto. E os escritores são também, ou pelo menos deveriam ser também leitores? Tem que ser obrigatoriamente, não há outra forma. Só escreve quem lê. Porque escrevemos nós todos. Eu posso fazer um recado à minha mãe, fui à mercearia comprar batatas, eu escrevi. O que eu não lhe disse e que não lhe dei contexto é porque é que eu fui àquela mercearia e porque é que fui buscar batatas. Portanto, é este contexto que damos às palavras, é o jogo que fazemos com elas, é a forma como interagimos com as palavras, que nos leva a transitar facilmente da leitura para a escrita. Eu penso, é uma ideia, não é? E eu penso que, de facto, ninguém escreve sem ler. Portanto, a leitura está intrínseca à escrita. Assim como também este Porto Cor-de-Roxo é um Porto que é bastante descritivo, é esse pormenor que é muito importante na escrita para que o leitor consiga viajar através dos livros. Sim, claro. Aliás, o meu livro é uma viagem. Eu digo isto muitas vezes, aliás, digo muitas vezes que venham passear no meu livro. Porque, de facto, ele é um roteiro de passeio. É uma forma bastante interessante. Aliás, todos os livros são uma viagem. A não ser os livros científicos, a não ser os livros, sei lá, de outro género,
Mas os romances, todos eles são uma viagem e um autor consegue viajar 1000 vezes pelo mundo. Um autor consegue fazer do imaginário uma realidade. E é, digamos, dessa dinâmica de ler para escrever, é nessa dinâmica, digamos, de criar uma história que leva o leitor a passear, é nessa dinâmica que eu gosto de escrever e gosto de me dar a conhecer. E projetos para o futuro? Já existem outro livro a ser escrito? Sim, há outros livros a serem publicados, se calhar reedições de outros livros que eu tenho, e novos livros, como é evidente, porque quem gosta de escrever não para. Obrigada, Fernando, muito sucesso para este Porto Cor-de-Roxo aqui na Feira do Livro do Porto. Mesmo assim eu vou aqui desafiar esta menina, porque é uma jovem, e estar ao lado de um escritor mais velho certamente é também um privilégio. Vou interrompê-la e vou pedir-lhe que se levante. Como é que se chama já agora? Francisca Fernandes. Francisca, estar aqui ao lado de um escritor mais velho, que com outro patamar, digamos, com mais livros, como é que se sente uma jovem? É sempre bom para conhecer outros colegas, outros escritores que já têm mais experiência que nós, e acho que conseguimos sempre aprender muito, principalmente com os mais velhos. Que livro é que está a promover aqui na Feira do Livro? O Diário de Alison Brown 2, que é de uma saga. O meu primeiro livro foi feito com outra editora, mas o meu segundo já é com a Oficina da Escrita, e é uma saga sobre uma rapariga, que é a Alison, que entra para uma escola de dança, e nessa escola de dança existem dois grupos, o grupo de hip hop e o grupo de balé, e depois há aquelas competições entre eles, aquelas rivalidades, e o grupo que ganhar vai passar 3 meses no intercâmbio em Itália, por isso há sempre aquelas jangas entre eles. Com que idade é que a menina começou a escrever? Mais ou menos com 10 anos, 9, 10, acho que foi quando comecei a escrever mais, e publiquei o meu primeiro com 11. Como é que surgiu esse gosto pela escrita? É assim, acho que sempre esteve comigo, eu sempre gostei muito de ler e também muito de escrever, e acho que os meus pais também me influenciaram, que eles também sempre me deram livros, e acho que foi um bocadinho por aí, já era algo que já nasceu comigo. Depois deste livro, Francisca, Diário de Alison Brown, é um livro para que idades ou para todas as idades? Eu acho que é assim um bocadinho entre os 12 e os 16, acho que é mais ou menos a faixa etária correta, mas claro que toda a gente pode ler e também pode gostar. Já existe outro livro a ser escrito? Já, e em breve, pronto, acho que posso dizer que haverá, pronto, um novo livro. Muito sucesso, Francisca Fernandes, também aqui uma jovem aqui na Feira do Livro a promover a sua escrita, e é assim que se começa também de pequenino a dar aquele primeiro passo e quem sabe um dia chegar aqui ao Jardim das Tílias.